Capítulo 227 Olhos celestiais ausentes. Xu Zixuan não era a única pessoa que sabia sobre o raciocínio do Dao. Zhao Feng também sabia sobre isso. Foi por isso que ele desistiu do fortalecimento corporal. Embora o fortalecimento corporal fosse forte, cultivar era muito difícil e restringiria o progresso. As batalhas nas 4 áreas do banquete da aliança continuaram sem parar. Os olhos de Zhao Feng não eram apenas restritos à área 3. Ele também estava olhando as batalhas nas outras áreas, especialmente quando as 4 estrelas lutaram. Zhao Feng não queria perder nenhuma das suas lutas e as 4 estrelas ganharam quase todas as suas batalhas num só movimento. Claro, Zhao Feng não era o único azarão a aparecer. Havia 3 a 4 azarões aparecendo depois dele. Os azarões não eram famosos, mas sua força era excelente e provou assim, vencendo as antigas elites. Zhao Feng reconheceu Beimoi e Zhao Yufei como 2 deles. Tanto Beimoi quanto Zhao Yufei eram gênios que receberam heranças e, além das 4 estrelas, ganharam suas batalhas com facilidade. Havia outro azarão de nome Yanshuan, cujo forte era o fortalecimento corporal. O corpo de Yanshuan atingiu um padrão incrível. Ele conseguiu bloquear aqueles no 6º céu com apenas seu corpo. O discípulo principal do clã Lua Quebrada Yanggan surpreendeu a todos com seu desempenho, mas ele foi derrotado por Yanshuan em uma troca de 100 movimentos. Yanshuan estava no 6º céu e adicionando seu terrível fortalecimento corporal, tanto sua ofensiva quanto sua defesa eram aterradoras. Isto foi especialmente para sua defesa e essa foi a principal razão para sua vitória. Parece que o discípulo principal do clã Lua Quebrada é só isso. Yanshuan riu. Após uma centena de movimentos, Yanggan estava ofegante enquanto a taxa de respiração de Yanshuan era normal. A diferença entre os dois foi mostrada instantaneamente. Yanshuan foi o maior azarão depois de Zhao Feng e sua fama estava logo abaixo das 4 estrelas. Os olhos de Zhao Feng olharam para o corpo de Yanshuan e nenhuma outra atenção foi paga. No momento, na área 1, um brilho de luz parecia perfurar as nuvens. Uma garota com uma pele tão branca como a neve e segurando uma espada verde de 3 pés estava ali, ereta. Era como se ela fosse uma deusa em uma pintura. Kang Yui venceu seu oponente com apenas um movimento novamente. Cada movimento que ela fez foi feito em um instante e isso atenuaria as batalhas de outras áreas. O único desafortunado foi que as ações de Kang Yui foram muito rápidas e ninguém conseguiu ver seus movimentos claramente. Mas havia uma exceção e essa era Zhao Feng. Com o olho espiritual de Deus de Zhao Feng, ele conseguiu tocar a cena daquela espada desacelerada quase 100 vezes. Ele ficou atordoado pelo poder daquela espada. Provavelmente alcançou o poder do ápice do 7º céu e os cultivadores normais no 7º céu provavelmente seriam imediatamente mortos por aquela espada. Zhao Feng tinha mesmo a sensação de que, se ele fosse enfrentar essa espada diretamente, ele também seria morto em um movimento. A ofensiva de Kang Yui superou cada gênio presente e ela ficou no topo, invicta e solitária. Embora sua defesa possa não ser tão boa quanto a de Yanshuan e Beimoi e seus movimentos não tão misteriosos como os de Lin Tong e Xu Zixuan, desde que ela tenha sua única espada, todos os ataques que enfrentou seriam perfurados. Uma espada que atravessa 10.000 técnicas. Esse é o Dao da espada. Zhao Feng não pôde evitar respirar profundamente. Kang Yui fez com que ele se lembrasse de Xin Wuling,
que havia sumido misteriosamente naquele dia. Se uma pessoa tivesse que ser escolhida no banquete da aliança que pudesse lutar contra Kang Yuyi, seria Lin Tong. O último também venceu seus oponentes em um movimento e suas técnicas de energia mental eram muito misteriosas e até ultrapassaram a figura encapuzada daquele dia. Yang Gan vs Lin Tong. Uma voz disse. Zhao Feng não pôde deixar de olhar. Diante do número 2 das 4 estrelas, um sorriso amargo apareceu nos lábios de Yang Gan. Claro, ele não desistiu e seu coração era duro como pedra. De volta ao clã Lua Quebrada, Yang Gan passou pelo treino de Zhao Feng e ele teve alguma resistência contra ele. Lin Tong ficou parado enquanto uma aura fria se espalhava por toda a área e parecia congelar o ar. O coração de Yang Gan estremeceu ao sentir-se cair em um abismo. A aura fria prolongou-se por sua mente. Neste momento, o rosto de Yang Gan estava branco. Afinal, ele passou pelo treinamento de Zhao Feng e ele teve uma forte resistência contra as técnicas de energia mental. Lin Tong ficou um pouco surpreso, esta foi a primeira vez que ele não havia derrotado seu oponente instantaneamente. Apenas por este ponto, Yang Gan tinha o direito de se orgulhar. Yang Gan lutou furiosamente enquanto seus olhos brilharam de repente e ele puxou sua lâmina. Ele cortou em Lin Tong. O último era inexpressivo quando uma luz vermelha apareceu nos olhos. Olhos celestiais ausentes! Exclamaram os espectadores. Olhos celestiais ausentes! A técnica mais preciosa do santuário antigo que também precisava do poder de linhagem para poder cultivá-la. No instante que Lin Tong ativou seus olhos celestiais ausentes, ele parecia se tornar o imperador. O poder misterioso invisível fez com que os discípulos próximos tremessem. Neste momento, Lin Tong parecia ter a capacidade de enfrentar Kang Yuyi. Nada bom. Yang Gan prendeu a respiração quando ele sentiu que seu corpo estava gelado. Lin Tong escaneou friamente Yang Gan. Plop. Yang Gan caiu no chão encharcado de suor e ele estava cansado. Tudo o que Lin Tong tinha feito foi olhar para Yang Gan e isso desmoronou o último. Sons de frias respirações soaram. Ambos Ao Yuetian e Xu Zixuan das 4 estrelas tinham expressões cautelosas e solenes. Os rumores não são falsos. Tudo o que Lin Tong precisa fazer é olhar seu oponente uma vez com seus olhos celestiais ausentes e ele os derrota. Ele é muito terrível. Das 4 estrelas, Lin Tong é sem dúvida o mais misterioso. Os discípulos participantes estavam todos atordoados. Depois que Yang Gan perdeu, Zhao Feng e Lin Fan passaram a conferir-lhe. Desde que Zhao Feng também treinou no caminho da energia mental, ele teve o direito de expressar seus pensamentos. Neste momento, Yang Gan ainda estava em estado de choque e ele era extremamente fraco. Irmão Yang, seu cansaço e sonolência vêm do uso da energia mental. Onde está a pílula espiritual de recuperação de energia que eu lhe disse para preparar? Lembrou Zhao Feng. Yang Gan imediatamente engoliu a pílula espiritual de recuperação de energia e a cor começou a mostrar em seu rosto novamente. Por sorte, Lin Tong não agiu com muita dureza e não feriu a energia mental de Yang Gan. Irmão Zhao, quando fui atingido por essa técnica de energia mental, senti como se estivesse preso em uma prisão em um abismo e não importava o quanto eu lutava, não conseguia escapar, Yang Gan ofegou. Oh, parece ser uma técnica de ilusão de energia mental. Zhao Feng disse depois de algum pensamento. Porque eu senti que tanto tempo havia passado.
Perguntou Yang com curiosidade. A velocidade da energia mental é diferente da realidade. É como se você pudesse passar por suas memórias em apenas um pensamento, mas na realidade, apenas um instante havia passado. Zhao Feng sorriu fracamente. Técnicas de ilusão de energia mental também eram o forte de Zhao Feng, mas os olhos celestiais ausentes de Lin Tong eram muito mais profundos e misteriosos que os dele. Enquanto Zhao Feng estava conversando com Yang Gan, Lin Tong, que não estava longe, também olhou para eles. Zhao Feng parecia sentir algo e olhou diretamente para os olhos de Lin Tong. Instantaneamente, ondas de invisíveis energias mentais se propagaram, parecendo que congelaria o ar. Os olhos de Lin Tong eram escuros e misteriosos, enquanto o olho de Zhao Feng era profundo, e parecia conter uma estranha força que rasgaria tudo. Neste momento, tudo se tornou silencioso. Além de Zhao Feng e Lin Tong, todos os outros sentiram que não podiam respirar. O público não estão autorizados a lutar. A aura opressora de alguém no reino espiritual verdadeiro surgiu. Zhao Feng virou-se e ele voltou para a área 3 de forma inexpressiva. Esse cara é bastante interessante. Porque meu olhos celestiais ausentes está tremendo de emoção. E seu tapa-olha, Lin Tong murmurou para si mesmo. Os discípulos próximos deixaram escapar um longo suspiro. Quando Zhao Feng enfrentou Lin Tong, eles sentiram uma pressão sobre suas almas que era extremamente desagradável. Após essa troca, muitos se tornaram ainda mais temerosos com Zhao Feng. A posição de Azarão Superior era inamovível. Em toda a aliança, quem ousou enfrentar Lin Tong? E, olhando para a situação, a breve luta entre os dois era de igualdade. Área 3. O olho e os cabelos azuis de Zhao Feng eram extremamente impressionantes. Além de Xu Zixuan, todos os outros se tornaram cautelosos e alguns até temeram Zhao Feng. Mesmo Gulan Yu sentiu-se desconfortável. Os instintos dela diziam que Zhao Feng era uma pessoa muito perigosa. Seus olhos brilharam e ela não pôde deixar de se preocupar que a ação de fazê-lo, seu inimigo, era muito impetuosa. E, olhando para este banquete da aliança, as performances dos discípulos do clã Lua Quebrada não eram ruins. Zhao Feng e Beimoi eram dois azarões e Yang não manchou o título de discípulo principal. Os outros discípulos do núcleo, como Lin Fan e Han Xiaoyuan, também tiveram ótimas performances. Nas áreas de espectadores, o clã da Lua Pura, o clã Lua de Prata e o Palácio de Jade Isolado, que estavam perto do clã Lua Quebrada, ficaram chocados com a exibição de força da geração mais nova deste último. Isso especialmente para o clã Lua de Prata e o Palácio de Jade Isolado, que tinha feitos muito melhores do que o clã Lua Quebrada nos eventos anteriores do Banquete da Aliança. Mas desta vez, este último ultrapassou facilmente os dois clãs. Os superiores do clã da Lua Pura estavam um pouco melhores. Embora a geração mais nova do clã Lua Quebrada seja ótima desta vez, não há um verdadeiro líder e nenhum deles poderá se tornar uma das estrelas. O primeiro ancião do clã da Lua Pura disse com um sorriso. No lado do clã da Lua Pura, no entanto, eles ainda tinham uma das 4 estrelas, Ao Yuetian e Zhao Yufei, uma dos azarões. Ao mesmo tempo, num canto de uma área de espectadores, as pessoas do país Dragão de Ferro ficaram em silêncio enquanto observavam o banquete da aliança com frieza, zombaria e desdém. Parece que os 13 países não têm muitos gênios. Somente as 4 estrelas são passáveis.
Uma voz fria soou de uma figura misteriosa de roupas pretas, cujo rosto não podia ser visto. No lado do clã Lua Quebrada. O país Dragão de Ferro não está em guerra com o país Céu Rico. Porque eles ainda têm tempo para assistir o banquete da aliança. Primeiro o ancião perguntou sem expressão. Neste momento, uma voz soava na área 3, Zhaofeng vs Xuzixuan.